Fala pessoal, chegando aqui com mais um episódio do Catecismo da Igreja Católica, mas antes de iniciar o conteúdo eu não posso deixar de repetir aquele apelo muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já se inscreveu, veja aí se está ativado o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. E também curta esse vídeo, pode deixar o seu comentário e algo também muito importante, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Nós hoje iremos começar o artigo 2 e o tema é a transmissão da revelação divina. E esse artigo 2, irmãos e irmãs, já começa citando 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, onde vai dizer que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem, conhecendo a verdade, verdade essa que é Cristo. Mas para isso, é preciso que Jesus Cristo seja anunciado a todos os povos, a todos os homens, e que desta forma a revelação que nós falamos no vídeo anterior chegue até as extremidades do mundo. Ou seja, Jesus Cristo, para que todos sejam salvos, precisa ser anunciado a todos e em todo lugar. E aqui, gente, já está a missão da igreja: levar a mensagem da salvação a todos e em todo lugar. Foi isso que Jesus deixou como mandamento, Mateus 28, versículo de número 19 e 20. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus ascender-se aos céus, ele disse aos discípulos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o catecismo aqui também destaca, já nessa introdução, um detalhe importantíssimo, que Deus ele não só se preocupa com a transmissão da revelação dele, mas ele exige que esta revelação ela seja íntegra, ou seja, seja fiel, e ela também seja levada a todas as pessoas. Gente, mas de que maneira Deus usou a igreja para que houvesse essa transmissão contínua de sua revelação? O Catecismo da Igreja Católica já de cara destaca a tradição apostólica. E o parágrafo 75 aqui diz que Cristo, ele ordenou, não foi apenas um pedido, ordenou aos apóstolos para que o evangelho prometido pelos profetas, completado nele, consumado nele e também pregado pelo próprio Cristo, Cristo ordenou que os apóstolos pregassem esse evangelho a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica. Jesus deixou a missão aos apóstolos para que a mensagem do evangelho continuasse sendo pregada a todos os homens. E isso, gente, de forma contínua, ininterrupta, sem parar, até o fim dos tempos. Por que tradição apostólica? Ora, por causa dos apóstolos. Apóstolo significa enviado por Cristo. Cristo confiou aos apóstolos essa missão de transmitir a mensagem cristã, e esses apóstolos, uma vez tendo sido encarregados dessa missão, eles confiaram a outros homens ordenados, ou seja, os bispos. O parágrafo 77 vai dizer assim: para que o evangelho sempre, olha só, sempre, se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Então, de bispo para bispo, de bispo para bispo, houve uma sucessão apostólica até os dias de hoje e haverá até o final dos tempos. Por isso somos chamados Igreja Católica Apostólica, porque vem de apóstolos. Houve uma sucessão apostólica. Se nós fizermos uma regressão, uma volta no tempo, pegando, por exemplo, cada papa que já existiu, nós chegaremos em Pedro. Assim, também se fizermos uma regressão, uma volta no tempo, pegando cada bispo que já existiu, nós chegaremos nos apóstolos. Isso é sucessão apostólica. Eles foram recebendo a missão de continuar a transmissão da mensagem da revelação divina sem parar, ininterrupta. Meu irmão, minha irmã, e o que é essa tradição apostólica? É o conjunto das verdades de fé, um depósito preservado
e transmitido. Não é só um depósito preservado, guardado, trancado, engavetado, mas é preservado, guardado de modo fiel para que não se corrompa, não se deturpe, não se adultere, mas também transmitido, levado. É a transmissão da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a tradição apostólica preservou a mensagem cristã. Não deixou ser encerrada em Cristo, não deixou ser esquecida lá atrás. Então, logo Cristo ascendeu-se aos céus. Os apóstolos, eles continuaram a transmissão da mensagem da salvação até nós. E será assim até o final dos tempos. E aqui no parágrafo 76, o Catecismo da Igreja Católica diz que a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor aos apóstolos, fez-se de duas maneiras, oralmente e por escrito. Que é então essa transmissão oral? É a transmissão das verdades de fé que não estão no cânon bíblico, que não entrou no cânon bíblico, mas que são parte da revelação progressiva de Deus. Toda a Bíblia, nós precisamos entender, é a palavra de Deus. Mas também precisamos reconhecer que a palavra de Deus também está na tradição. Então, muito Deus falou à igreja que não está necessariamente escrito explicitamente aqui nos textos bíblicos. E não significa que o que não está na Bíblia não esteja correto. Porque aquilo que está na tradição, ao a gente analisar com honestidade, com profundidade, não estará em desacordo com o que está na Escritura. Mais à frente nós iremos ver que a tradição e a Escritura, elas não concorrem, elas não brigam entre si, pelo contrário, elas trabalham juntas na transmissão da mensagem cristã. No parágrafo 78 vai dizer: esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. E aqui no parágrafo 80 está escrito: elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes. Então nós podemos confiar no que a tradição nos transmite, pois ela é uma transmissão fiel e íntegra, unida à Sagrada Escritura. E aliás, precisamos entender que a Bíblia Sagrada, ela é fruto da tradição. Ela não caiu do céu, como diz Padre Paulo Ricardo, com zíper e tudo, prontinha para que a gente pudesse usar. Ela foi preparada pela tradição da igreja. Foi ela quem preparou. Então toda a revelação, ela já está encerrada em Cristo, mas ela continua a ser compreendida, descortinada ao longo da história, através das luzes do Espírito Santo à igreja, por meio da tradição. Olha só o que Jesus disse, que logo após ele ascendesse aos céus, viria o Espírito Santo e ele teria a missão de ensinar a igreja toda a verdade. Olha só, João 16, 12 e 13. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. E quando foi que o Espírito Santo veio? Depois de Jesus ascendesse aos céus. Nós estamos na era da ação de modo especial do Espírito Santo. E ao longo da história, o Espírito Santo ele se encarregou de guiar a igreja em toda a verdade. E essa verdade está também na tradição. Então Jesus ele não despejaria tudo de uma vez sobre os apóstolos. A continuidade do entendimento da verdade seria encargo da tradição. Se a gente já viu isso em vídeos passados, que a pedagogia de Deus é trabalhar revelando aos poucos, de forma progressiva, não seria diferente após ele ascendesse aos céus. Então nós não encontramos tudo de uma vez, Jesus revelando que iria existir a Mariologia, a devoção à Virgem Maria, aos santos, a Assunção, os símbolos que nós temos, as procissões, o credo, as orações, tudo isso, gente, a liturgia, os sacramentos, os calendários litúrgicos, tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo da história, por meio da tradição apostólica, mas também por meio da tradição eclesial, através das tradições dentro dessa que é a principal, que é a apostólica. Mas vamos aqui então à interpretação desse depósito da fé. O parágrafo 84 vai dizer que o depósito da fé, o patrimônio da fé, que é a tradição,
e a Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender essa totalidade no sentido de que todos podem usufruir da revelação divina. Então esse patrimônio maravilhoso, esse depósito da fé ter sido confiado à totalidade da igreja pelos apóstolos, significa que todos podem usufruir da mensagem divina. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender o ofício de interpretar esse depósito da fé, que é confiado não à totalidade, no sentido de que há uma hierarquia para que se respeite. Então, por isso, nós precisamos destacar aqui que o magistério da igreja foi que recebeu a missão, a incumbência de interpretar esse depósito da fé, esse patrimônio da fé. O parágrafo 85 vai dizer assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então aqui nós vamos entender que há um tripé: a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição é o patrimônio das verdades de fé que nós temos. O Sagrado Magistério é aquele responsável por interpretar para nós a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. E o Sagrado Magistério é composto por quem? O Catecismo vai nos responder, parágrafo 85. Foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, ou seja, o bispo de Roma. A interpretação é confiada aos bispos em união com o Papa. Esse é o magistério da Igreja Católica, que interpreta oficialmente e ensina aos fiéis, principalmente através dos documentos e do catecismo que nós estamos aqui estudando. O catecismo, por exemplo, é um trabalho do magistério da Igreja. Ele nos explica a Bíblia e também a tradição. Então, a interpretação cabe ao magistério. Inclusive, lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20, está escrito: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. E diz: porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de vontade humana. Então é necessário termos cuidado. O magistério, ele é fiel à palavra. Ou seja, ele não pode contradizer a palavra de Deus, porque ele não está acima da palavra de Deus, ele está a serviço. É o que diz o parágrafo 86. E então qual é a postura que os demais fiéis devem ter na igreja para com o magistério? Uma postura de obediência. Nós precisamos ter uma docilidade para acolher aquilo que nos ensina os que foram estabelecidos pelo próprio Cristo. Porque se nós rejeitamos, nós estamos indo contra o próprio Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 16, o parágrafo 87 diz: quem vos ouve, a mim ouve, disse Jesus a respeito dos apóstolos. Então nós precisamos receber com docilidade os ensinamentos da igreja e as diretrizes que os pastores nos dão sob diferentes formas. E o catecismo, gente, continua no parágrafo de número 88, falando sobre os dogmas de fé. E eles são mais uma das partes dessa transmissão da revelação divina que foi acontecendo ao longo da história. E quando chegamos no parágrafo 91, nós temos como título o senso sobrenatural da fé. O que significa? Apesar da transmissão oficial e a interpretação oficial ser do magistério da igreja, dos bispos e do Papa, todos os fiéis, como eu disse, são em Deus capazes de participar da compreensão e também da transmissão das verdades reveladas. Então, por isso, um leigo como eu, debaixo da autoridade da igreja, posso compreender as verdades de fé e também debaixo da obediência em unidade com a igreja, sendo fiel ao que a igreja ensina, posso ser aquele que contribui na transmissão da revelação divina a todas as pessoas. É lindo, gente. E lá no parágrafo 94 vai falar sobre o crescimento na compreensão de fé. Então, a verdade revelada, gente, é um oceano infinito no qual devemos mergulhar e cada vez mais pela contemplação. Como assim? Pela meditação, pela reflexão, por estarmos constantemente interiorizando essas verdades, mas também pelo estudo.
A verdade, a revelação, nós precisamos compreender por meio da teologia, da exegese, do estudo. Quanto mais nós nos aprofundarmos, mais conheceremos e mais íntimos de Deus nós seremos. Então assim acontece a transmissão da revelação divina, sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério. É um entrelaçamento inseparável. E assim a mensagem da salvação continua sendo transmitida até o fim dos tempos. Espero te ver no próximo episódio. Deus abençoe sua vida. Até lá.